Talvez você já tenha vivido isso. Acordar de manhã com o som do despertador, o mesmo som de ontem, de anteontem. O corpo levanta, quase que por instinto, e começa a executar as tarefas do dia no piloto automático. O café, o banho, o trajeto para o trabalho. Tudo parece funcionar, tudo está em seu devido lugar. As contas estão pagas, a família está bem, não há nenhuma tragédia iminente no horizonte. E, no entanto, enquanto você olha pela janela do ônibus ou do carro, ou encara a tela do computador, uma sensação estranha e silenciosa começa a subir pelo peito. Um sussurro que diz: é só isso. Não há um motivo concreto, não há uma dor específica, não há uma perda recente. É um vazio que não tem nome. Uma espécie de peso na alma que te faz questionar o propósito de toda essa correria. Você olha para as suas conquargas, para a vida que construiu, e sente uma distância, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Um filme que, para ser sincero, não está tão interessante assim. E no meio desse silêncio interno, as perguntas começam a ecoar. Será que eu fiz as escolhas erradas? Será que a felicidade é essa ausência de dor que tanto me falaram? Ou será que existe algo mais, algo que eu esqueci de procurar, algo que se perdeu no caminho entre as obrigações e as expectativas? Essa sensação de que a vida perdeu a cor, de que o sentido se dissolveu sem aviso prévio, não é um defeito seu, é um sinal, um chamado profundo da sua própria psique para olhar para dentro, porque você não precisa se conformar com uma vida em tons de cinza. Você precisa entender de onde vem esse vazio para então poder preenchê-lo com as cores da sua verdade. E hoje, a gente começa a entender isso. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Vamos pensar na nossa mente como um grande oceano. A parte que vemos, a superfície, com as ondas e a luz do sol, é a nossa consciência. É onde estão os nossos pensamentos do dia a dia, as decisões que tomamos, as listas de tarefas. É o que mostramos ao mundo. Mas, como em todo oceano, a maior parte da vida acontece bem abaixo da superfície, nas profundezas escuras e misteriosas que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chamou de inconsciente. Lá, nesse lugar profundo, moram os nossos desejos mais primitivos, as nossas memórias esquecidas, os nossos medos mais irracionais e as nossas pulsões mais intensas. E uma dessas forças primordiais, que nos move desde o primeiro dia de vida, é o que Freud chamou de princípio do prazer. Pense num bebê. Quando ele sente fome, ele chora. Ele quer o leite e quer agora. Ele não quer saber se a mãe está ocupada, se é de madrugada, se não é a hora certa. Ele opera puramente pelo princípio do prazer, a busca incessante por satisfação imediata e a fuga de qualquer tipo de dor ou desconforto. Essa força não desaparece quando crescemos. Ela continua lá, no fundo do nosso oceano interno, sempre querendo ser atendida. É a parte de nós que quer comer a caixa inteira de chocolate, que quer gastar o salário todo numa compra por impulso, que quer largar o emprego chato sem pensar nas consequências. É a voz que sussurra: eu quero o que eu quero e quero já. O problema é que, para viver em sociedade, para construir uma vida, para ter relacionamentos, nós não podemos viver como bebês. E é aí que entra a segunda grande força que nos rege, o princípio da realidade. Essa é a parte de nós que aprendeu a esperar. É a nossa capacidade de entender que não podemos ter tudo o que queremos no momento em que queremos. É o nosso adulto interno, o nosso ego, que negocia com o mundo lá fora. O princípio da realidade é o que nos faz levantar para trabalhar mesmo quando queríamos ficar na cama. É o que nos faz economizar dinheiro para um objetivo maior, em vez de gastar tudo em prazeres momentâneos. É o que nos faz estudar para uma prova, mesmo querendo maratonar uma série. Ele entende que para conseguir uma satisfação maior e mais duradoura no futuro, muitas vezes precisamos adiar o prazer e tolerar um certo nível de frustração no presente. Agora, imagine essas duas forças em um cabo de guerra constante dentro de você. De um lado, o nosso desejo bruto, a nossa pulsão de vida, querendo prazer imediato. Do outro, a nossa consciência, o nosso senso de dever, nos dizendo para sermos responsáveis,
para adiarmos, para nos contermos. A nossa vida inteira é uma negociação entre esses dois princípios, e é exatamente no meio desse conflito que o sentimento de vazio e a perda de sentido podem nascer. Quando essa negociação falha, quando o conflito se torna grande demais, algo se quebra. Muitas vezes, para lidar com um desejo que é considerado inaceitável pela nossa consciência ou pela sociedade, nós o reprimimos. Empurramos essa vontade para as profundezas do nosso oceano inconsciente, na esperança de que ela desapareça. Pode ser um desejo de seguir uma carreira artística que a sua família desaprova. Pode ser um aspecto da sua personalidade que você aprendeu a ver como errado ou vergonhoso. Pode ser um anseio por um tipo de vida que parece impossível ou irresponsável. O problema é que reprimir não é resolver. Esse desejo não morre. Ele continua lá, vivo e pulsante, no fundo do inconsciente. E como toda energia, ele precisa encontrar uma saída. Se ele não pode se expressar da sua forma original, ele vai se manifestar de outras maneiras. E uma das formas mais comuns é através de um sintoma. E esse sintoma, muitas vezes, é justamente essa sensação de vazio. É como se você tivesse uma sede imensa, uma sede de algo que você nem sabe o que é, porque a memória do desejo original foi apagada. Você tenta matar essa sede com outras coisas, com compras, com comida, com validação nas redes sociais, com relacionamentos passageiros. Cada uma dessas coisas te dá um gole de alívio momentâneo, um pequeno pico de prazer. Mas a sede de verdade, a sede da alma, continua lá, porque o que você reprimiu não foi um desejo por um sapato novo ou por mais um like. Foi um pedaço da sua própria essência. Essa vida que parece não ter sentido, esse piloto automático pode ser, na verdade, uma vida construída em cima da repressão. Uma vida onde o princípio da realidade venceu o cabo de guerra de forma tão esmagadora que o princípio do prazer, a nossa fonte de energia e vitalidade, foi silenciado. Você se tornou tão bom em fazer o que deve ser feito, em ser quem você deveria ser, que se esqueceu completamente de quem você realmente é e do que o seu coração verdadeiramente deseja. O resultado é essa melancolia sem nome, uma tristeza que não vem de uma perda concreta, mas da perda de si mesmo. Você olha no espelho e não se reconhece, porque a pessoa que você vê é um personagem, uma construção cuidadosa para agradar o mundo, mas que deixou a sua verdade morrer de fome lá nas profundezas do seu ser. E essa falta de sentido é o grito de socorro desse seu eu reprimido. É a febre que indica que algo não vai bem. É a sua psique dizendo: "Ei, tem algo muito importante aqui embaixo que você precisa resgatar." E se você quer mais histórias que tocam o coração e trazem soluções, já se inscreve no canal. Aqui sempre tem algo especial para você. Então, estamos nesse impasse. De um lado, o desejo bruto querendo se manifestar. Do outro, a realidade impondo limites. E a repressão, essa tentativa de esconder o desejo, gerando um vazio inexplicável. Parece um beco sem saída, mas Freud nos aponta uma terceira via, uma saída muito mais elegante, criativa e, acima de tudo, saudável. Ele a chamou de sublimação. A palavra pode soar complexa, mas a ideia é incrivelmente poderosa e bonita. Sublimar não é reprimir o desejo, e também não é ceder a ele de forma impulsiva e destrutiva. Sublimar é transformar a energia bruta desse desejo em algo socialmente aceitável, criativo e construtivo. É pegar a matéria-prima da nossa pulsão, esse magma fervente do nosso inconsciente, e usá-la como combustível para criar algo novo e significativo no mundo. Pense na energia de uma agressividade reprimida. Uma pessoa que sente uma raiva imensa, mas que aprendeu que sentir raiva é feio, é errado. Se ela reprime essa energia, ela pode se tornar uma pessoa passivo-agressiva ou desenvolver uma depressão, que Freud via como uma agressividade voltada contra si mesmo. Se ela cede a essa energia de forma bruta, ela pode se tornar violenta e destruir seus relacionamentos. Agora, e se essa pessoa pegasse toda essa intensidade, toda essa força da agressividade e a canalizasse para o esporte? Ela poderia se tornar um atleta de alta performance, um lutador de boxe,
Alguém que usa essa agressividade de forma disciplinada e focada para vencer. Ou talvez ela pudesse se tornar um cirurgião. Um cirurgião, em essência, precisa de uma precisão quase agressiva para cortar um corpo, para intervir. Mas ele faz isso para salvar uma vida. Ele sublimou a pulsão. A energia é a mesma, mas ela foi refinada, direcionada para um propósito maior. Pense na curiosidade sexual, que é tão reprimida em nossa cultura. Em vez de ser vista como algo sujo ou vergonhoso, essa energia, essa vontade de saber, de descobrir, de desvendar, pode ser o motor para a investigação científica. O cientista que passa noites em claro no laboratório, obcecado em descobrir a cura para uma doença, está movido por uma pulsão poderosa. Ele pegou essa energia libidinal, essa energia de vida, e a sublimou em busca de conhecimento, em algo que vai beneficiar toda a humanidade. A arte é talvez o maior exemplo de sublimação. O pintor que transforma sua angústia em uma tela que emociona milhares de pessoas. O escritor que pega suas dores, seus conflitos internos, e os transforma em um romance que nos faz sentir menos sozinhos. O músico que transforma um coração partido na mais bela canção de amor. Eles não negaram a dor, não reprimiram o conflito. Eles pegaram essa energia e a usaram como tinta, como palavra, como nota musical. Eles deram um destino nobre para o seu sofrimento. É aqui que a perda de sentido começa a ser curada. O vazio existe porque a sua energia vital está estagnada, reprimida, sem um canal para fluir. A vida parece sem propósito porque você está usando toda a sua força para manter seus desejos mais autênticos trancados no porão do seu inconsciente. Sublimar é encontrar a chave desse porão. É olhar para esses desejos não como inimigos a serem derrotados, mas como fontes de energia a serem compreendidas e direcionadas. O caminho para encontrar o sentido perdido não é, portanto, procurar lá fora, em outra pessoa, em outra conquista material. É um caminho de volta para dentro. É começar a se perguntar: o que eu realmente queria ser quando era criança, antes de me dizerem o que eu deveria ser? Que atividades me fazem perder a noção do tempo? O que desperta a minha paixão, a minha curiosidade, a minha indignação? As respostas a essas perguntas são pistas. Elas apontam para onde a sua energia vital quer ir. Talvez o seu desejo reprimido por liberdade não signifique que você precise largar tudo e virar um nômade, mas talvez ele possa ser sublimado ao iniciar um projeto paralelo que te dê mais autonomia, ou ao se dedicar a um hobby como escalada ou vela. Talvez a sua angústia com as injustiças do mundo não precise se transformar em raiva destrutiva, mas possa ser sublimada em trabalho voluntário, em ativismo, em uma carreira no direito ou na política. A sublimação é o que nos permite transformar o nosso mal-estar, como dizia Freud, em cultura, em civilização, em progresso. É o que nos permite pegar o chumbo da nossa dor e transformá-lo no ouro do nosso propósito. A vida não precisa ser uma batalha constante entre o que você quer e o que você deve fazer. Ela pode ser uma dança, onde você aprende a conduzir a energia dos seus desejos mais profundos para criar uma coreografia que seja única, autêntica e cheia de significado. Esse vazio que você sente não é o fim da linha. É um convite. Um convite para se tornar o artista da sua própria vida. Para parar de reprimir e começar a criar. Para parar de se esconder e começar a se expressar. O sentido da vida não é algo que você encontra pronto. É algo que você constrói dia após dia, ao dar um destino significativo para a energia que pulsa dentro de você. Agora é com você. Escreve nos comentários o que mais te emocionou nessa história. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem de hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.